meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? E bom ter vocês aqui conosco para mais um culto pelas nações. Antes de orar, eu queria pedir aos irmãos que compartilhassem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que todos vejam o que Deus tem feito mundo afora. Vamos orar? Senhor Deus Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, que seja com esse culto, que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, Senhor Deus. Seja com cada um que está vendo esse vídeo, com as suas necessidades, as suas dificuldades, Senhor Deus. Obrigado pelas tuas misericórdias. Essa oração que eu te faço e agradeço hoje e sempre. Amém. E meus irmãos, vamos agora adorar o Senhor com um louvor, um hino chamado Ide e Pregai. Um abraço e continue conosco. Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiai, que Deus sempre cumpre o que nos diz, em toda circunstância graça e força vos dará, para que o mundo creia. Ide e pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurai o homem aflito e sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça vos dará, para que o mundo creia. Ide e pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia. Ide e pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus, só em Deus, só em Deus. Olá, irmãos. Gostaria de estar lendo uma passagem que se encontra em Atos, capítulo 1, versículos do 6 ao 8. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Essa palavra, irmãos, se faz muito presente na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês brevemente que, como alguns dos irmãos sabem, eu tenho um projeto de aconselhamento para crianças em situação de risco social. E nesse projeto eu preciso conversar com as crianças, eu preciso ler histórias bíblicas para elas, preciso orar com elas e ter todo um diálogo numa outra língua que não é o português. Então muitas vezes eu me sentia muito limitada e preocupada se eu ia conseguir falar para aquelas crianças tudo que eu gostaria de falar, como se fosse no português, né? Mas o mais incrível é que em todos esses aconselhamentos eu nunca deixei de perceber
o poder do Espírito Santo agindo em favor da cura emocional de cada uma dessas crianças, cada um desses adolescentes e jovens que eu tenho aconselhado. E eu tenho certeza que a cura que elas têm vivenciado é só por causa do poder do Espírito Santo mesmo. O poder é do Espírito, né? Não é nosso. Então, isso nos faz lembrar que o Senhor nos capacita, né, para tudo que Ele nos chamou a fazer. E eu quero que você se lembre que o Senhor também vai te capacitar. Seja qual for a sua necessidade, e Ele vai te fazer testemunha, Ele vai te dar o poder para ser testemunha dEle, por onde Ele enviar, até os confins da terra, se for necessário. Então, agora eu quero convidar você para ouvir um louvor numa outra língua. Vamos lá? You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone, and I'm no longer slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again to your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child
noite, irmãos. Muito bom louvarmos a Deus em todas as tribos, por todas as nações, em todas as línguas. É um privilégio que estamos tendo através desses cultos pelas nações, de ver o Espírito Santo agir em todos esses lugares que estão sendo compartilhados. E agora nós vamos ter um testemunho com o missionário Mauro, que teve a oportunidade de trabalhar por uns anos num projeto na África, e agora ele estará compartilhando com a gente o testemunho de uma jovem com quem ele trabalhou, chamada Cisa. Olá, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Senador Camará. Aqui é o Maurinho. Eu quero contar para você neste dia um testemunho do tempo em que eu servi a Deus como missionário ali em São Tomé e Príncipe, na África. Por 2 anos eu tive o privilégio de servir a Deus no meio do povo santomense, e chegando ali trabalhei com diversos projetos. Mas eu quero contar para você neste dia o testemunho de uma jovem chamada Cisa. É um testemunho de oração, para dizer a você que quando você ora por missões, Deus age. A oração ela independe de barreiras, de tempo, ela é super continental. Você ora aqui e Deus age e trabalha lá. Pois então, havia uma jovem chamada Cisa. Cisa, ela tinha, na sua época, isso há 10 anos, 18 anos. E assim como o sonho de toda jovem africana era o desejo de constituir a sua família. Só que um dia a Cisa foi ao médico e ela teve um diagnóstico dado pelo médico não muito bom para ela, dizendo que ela estava com 3 doenças graves, que depois da AIDS são as que mais matam no continente africano, que é malária, febre tifoide e célula falciforme. E a Cisa, depois de passar pelos médicos, ela passou na base onde nós morávamos. E muito triste, cabisbaixa, e nós perguntamos por quê. E ela relatou para nós o que estava acontecendo com ela. Então nós, como igreja do Senhor, como família, como corpo de Cristo, nós não podemos virar as costas para a Cisa, então decidimos cuidar da Cisa. Ou seja, internar a Cisa lá em casa. E fomos na farmácia, compramos remédios que tinha no país, enfim, começamos a cuidar dela. Isso foi na segunda-feira. Quando chegou na quarta-feira, a Cisa ela passou muito mal, muito mal. Porque o médico na segunda-feira falou para ela que ela só tinha 2 semanas de vida. Na quarta-feira ela passou tanto mal que ela gritava que dá leô, que dá leô, que dá leô, que você estivesse a 1 quilômetro de distância você iria ouvir este grito. Nós chamamos lá de o grito da morte. E neste momento eu pensei, pronto, vamos ter óbito aqui em casa. Vai sair na imprensa do país que africanos morrem na casa de brasileiros. E estava preocupado por conta do que iria se repercutir no país e também por conta do nome da Junta de Missões Mundiais. Enfim, nós começamos a orar. Porque sempre ouvimos que orar dá certo. Orar dá certo. Oramos, oramos, oramos. Para nossa surpresa, na manhã seguinte, a Cisa amanheceu pior do que na quarta-feira. E na sexta-feira, a mãe de Cisa esteve lá em casa, na base, e falou o seguinte: Cisa, se você não for comigo ao feiticeiro amanhã, que seria no sábado, você não será mais a minha filha. Só um lembrete: a mãe de Cisa não era cristã, o pai de Cisa não é cristão, e lá a maioria das crianças, 98,9% das crianças ao nascerem são consagradas ao feiticeiro. E Cisa, quando criança, já havia sido consagrada ao feiticeiro, mas desde os seus 8 anos de idade, ela já frequentava o trabalho da Igreja Batista em seu país. E nós começamos a orar. E há um agravante muito grande na época, é que faltava energia, um dia sim e um dia não, naquele país. E naquele dia era dia de faltar energia. Queridos,
Deus começou a agir. Na sexta-feira não faltou energia. Nós conseguimos uma internet boa e enviamos e-mail para o Brasil. Ore por nós, ore pela CISA, interceda por nós. Irmãos, no dia seguinte, ou melhor, naquele dia na devocional, a CISA falou assim, como é que eu posso fazer para poder... E eu sou uma crente de Jesus, eu não posso ser feiticeiro. E Deus disse o seguinte na sua palavra, que os filhos devem honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Entendemos de Deus que aquela era a resposta, que ela deveria obedecer a mãe dela, que Deus iria honrar ela. No dia seguinte, ela foi ao feiticeiro. Chegando lá, o feiticeiro começou a picotar braço e perna da Cisa, em busca de sangue. Nenhuma gota de sangue foi derramada. O feiticeiro não soube explicar. A mãe de Cisa também não soube explicar. Nem a própria Cisa sabia explicar. Mas nós sabíamos que o sangue de Jesus já havia sido derramado na cruz em favor da Cisa. Irmãos, 2 semanas depois, Cisa volta ao médico. O médico assusta com ela e pede um novo exame. O exame deu totalmente negativo para todos os diagnósticos anteriores. Pediu o segundo exame, deu negativo. A Cisa estava totalmente curada para a glória de Deus. Sabe? Deus curou a Cisa através do poder da oração. Só que Deus tinha muito mais para fazer na vida da Cisa. 2 meses depois, eu estava num culto, louvando ao Senhor. De repente entra um casal correndo e ajoelha na frente da igreja dizendo, queremos servir ao Deus que minha filha serve. Era o pai e a mãe da Cisa se rendendo ao Senhor. Aonde abundou o pecado, está superabundando a graça de Deus. Hoje Cisa é casada, tem sua família, tem seus 2 filhos. Tudo isso porque Deus ouviu a oração do seu povo. Então, olhe por missões, interceda por missões e não esqueça de contribuir por missões. Que Deus abençoe vocês. Mas que tremendo testemunho que nós estamos recebendo do missionário Mauro. Irmão, irmã, eu convido vocês a orarem por São Tomé e Príncipe comigo. Vamos lá? Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigado pelos que estão na linha de frente, levando a palavra do reino às pessoas de São Tomé e Príncipe. Nosso Pai, nós queremos que a sua vontade sempre seja feita e que seu reino sempre venha. Que venha o teu reino em São Tomé e Príncipe. Que aquela ilha na África seja uma luz para as nações. Meu Senhor, nós sabemos que muitas forças do maligno têm enclausurado muitas pessoas pelo mundo, inclusive em São Tomé e Príncipe. Que os poderes do mal, que feitiçaria e que todas as coisas que não estão de acordo com a tua palavra, Pai, não sejam capazes de alcançar os corações mais do que o teu evangelho. Que a palavra do reino de Deus possa libertar cada ser humano que se encontra em São Tomé e Príncipe e que ele seja um país mais feliz para a honra e glória do nosso Deus. Oramos em favor dos missionários, sempre revigorando, sempre que o Senhor revigore o ânimo deles e que sempre nos dê sensibilidade para orar por São Tomé e Príncipe, quando necessário, e de contribuir para essas missões. Assim oro no nome do Senhor Jesus Cristo, junto com os meus irmãos. Amém. E agora iremos para a palavra do pastor Henrique. Olá, graça e paz a todos. Sou o pastor Henrique Davanço, casado com Henriqueta, e temos uma filha chamada Emanuele, e somos os seus missionários da Junta de Missões Mundiais na Albânia. E agora nós vamos aproveitar a oportunidade e falar um pouco sobre chamado e vocação.
E nós vamos abrir a palavra de Deus em Isaías. Vamos ler junto Isaías capítulo 6, do versos 1 a 8, que diz o seguinte: No ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva do altar, que havia tirado com a tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, quando Isaías teve essa visão, exatamente no ano em que o rei Uzias faleceu. E por que Isaías coloca isso no ano que o rei Uzias morreu? Porque Uzias foi um rei usado por Deus. Desde os seus 16 anos de idade, ele foi chamado por Deus, eleito pela população, para ser o rei de Israel. E ele reconstruiu muralhas, fortaleceu a agricultura, ele teve um chamado, uma visão de Deus para trabalhar, para caminhar sendo o rei de Israel. Rei Uzias foi um exemplo para aquela geração. E o profeta Isaías, ele escreve isso no livro de Isaías, no seu próprio livro, no livro de profecias, falando sobre a presença de Deus. Quando nós temos uma vocação, quando nós temos o desejo de fazer algo, Deus, ele nos capacita, ele nos vocaciona, ele nos chama para fazer a sua obra. E Isaías, ele ficou na presença de Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus que era, o Deus que é e o Deus que haverá de ser. E é esse Deus que te chama, que conclama, que pede para você agora: vá. Isaías, ele sente a presença, ele vê a presença de Deus com a fumaça no altar, com a presença dos serafins, clamando: Santo, 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 vendo a presença de Deus, do único Deus vivo e verdadeiro, santo e justo, que ao qual chamou, vocacionou e chamou o rei Uzias, também nos chamou a você e está nos chamando a cada dia, porque os povos não alcançados ainda estão aí. Eles necessitam de ouvir a presença de Deus. E assim como Isaías, ele ouviu a voz do Senhor, como Isaías, ele sentiu a presença de Deus. E os serafins voavam de um lado para o outro, clamando e adorando a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua presença. Esse é o desejo do coração de Deus. Que toda a terra venha se encher da presença dEle, para que a glória dEle seja manifesta. E Deus, ele faz um pedido no final: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E hoje, nesse momento, Deus, ele pergunta para você: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir levar o evangelho até os rincões da terra, até os povos não alcançados, até as tribos isoladas, até os países onde ainda é proibido se pegar o evangelho? Quando nós temos uma vocação, alguém tem vocação para jogar futebol, para ensinar culinária, outro para ser médico, dentista, pedreiro, enfermeiro, doutor, locutor. Todos nós temos uma vocação. E quando nós colocamos essa vocação na presença de Deus, nós ouvimos o chamado de Deus e, consequentemente, obedecemos ao chamado do Senhor, que está a clamar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você está disposto a se colocar na brecha
para ir aos povos não alcançados, para completar a obra que Jesus começou, para completar a obra que o próprio Deus começou lá em Gênesis, de redimir a terra, de redimir todo o povo para a sua glória, para que todos o adorem em espírito e em verdade. Você está disposto a colocar aquilo que Deus, os talentos, a vocação que Deus te deu, que Deus colocou em sua mão para a obra missionária? Sabemos que muitos são chamados, mas poucos são os que vão. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma vocação. Agora depende de nós obedecer. Quando Deus nos prepara para a vida, Ele nos prepara para uma vida completa. Não apenas uma vida familiar, mas também uma vida vocacional, uma vida de entrega, uma vida de abnegação dessa própria vida, por amor a Ele, aos povos não alcançados. Hoje, existem ainda milhares de povos que não têm a Bíblia na sua própria língua. Existem milhares de povos que não têm um missionário sequer entre eles. E nós estamos aqui, falando sobre chamado e vocação. Quando Deus falou com Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele não era diferente do mesmo Deus de hoje. Porque nosso Deus é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. E nesse momento, Ele está falando com você. Eu posso contar com você? Eu posso te enviar? Tenho te capacitado? Tenho colocado ferramentas nas suas mãos? Ou ainda vou te capacitar e colocar ferramentas nas suas mãos para que você possa ir até os povos não alcançados? Saiba que Ele é quem prepara, Ele quem sustenta, Ele quem envia e Ele quem dá o suporte. Certa vez, ainda em 2006, quando eu estava fazendo um treinamento missionário no CIEM, no Rio de Janeiro, me veio um medo muito grande, uma aflição muito grande. E na palavra de Deus, eu encontrei a voz de Jesus que dizia: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E até hoje, eu escuto essa voz ecoar em meus ouvidos, falando ao meu espírito: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A obra missionária, meus amados, ela começa difícil. Às vezes se torna quase impossível de se realizar. Mas é nesse momento que o Espírito Santo de Deus, Ele vem, atua e faz a coisa acontecer. Quantas vezes entre os povos não alcançados, trabalhando com o povo muçulmano ou com o povo ainda não alcançado, nas altas montanhas lá do norte da Albânia, às vezes vinham situações impossíveis que a gente falava: meu Deus, será que é hoje? Será que é hoje que a gente vai se encontrar? E Deus envia seus anjos e apazigua o furor, traz a paz, cria a amizade. Deus abre as portas para que a obra dele seja concluída, para começo, meio e fim. Tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim. E o nosso Deus, que é o Alfa e o Ômega, esse mesmo Deus que Isaías viu lá, com a representação da fumaça nos umbrais, a presença santa de Deus, os serafins lá adorando a Deus, santo, santo, santo é o seu nome, é esse mesmo Deus que estará contigo. Não temas, Ele está contigo. O próprio Mestre Jesus, o nosso Deus que é o nosso Senhor, Ele diz: eis que eu estou convosco. Não temas, eis que eu estou convosco. E obedecer é a parte fundamental. Quando nós temos uma vocação, Deus nos chama, como fez ali com Isaías, e Isaías prontamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu creio que também você tem esse desejo de responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Vem a hora do preparo. Ore a Deus, para que Ele te encaminhe, para que Ele possa preparar a sua vida para a obra missionária. Grandes coisas tem o Senhor para fazer através da sua vida. Basta você crer, basta você se colocar nas mãos do Senhor. Há 33 anos atrás, eu conheci Jesus. E eu tinha passado por 3 overdoses por causa das drogas. Mas quando eu ouvi a doce voz de Jesus, eu prontamente aceitei a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir daquele dia, 24 de março de 1987, Deus transformou a minha vida radicalmente. Entreguei minha vida, entreguei tudo que eu não era para Deus. E Ele transformou em tudo que nós somos para a glória dEle. Nós não somos nada.
Mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor e entregamos as nossas vidas completamente a Ele, de maneira com que Ele venha fazer das nossas vidas aquilo que é o melhor para a sua obra, tudo se transforma. Aonde existiu caos, vem a paz. Aonde não existia nada, Ele reconstrói do zero. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer preparar. Então Ele está te chamando, Ele está capacitando você, Ele quer que você se prepare mais ainda para chegar ao campo missionário preparado para a sua boa obra. Ele vai te enviar, vai te sustentar e vai estar contigo todos os dias. É uma obra que humanamente é impossível. É uma obra que é quase impossível para nós. Mas quando Deus está à frente, a obra faz, a obra acontece. As pessoas vão conhecendo a Jesus. Você faz amizade com um, toma um cafezinho com o outro. Você fala do amor de Jesus. Eles perguntam por que você está aqui. E você começa a responder. E é isso que a obra de Deus começa a crescer. De repente começa ali um curso de futebol, um curso de culinária, de artesanatos. As pessoas começam a vir e a igreja começa a crescer, toma forma. Vem os primeiros batismos, começa a se formar a primeira igreja, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Porque aonde existe o amor, Deus faz grandes maravilhas. E eu tenho plena convicção que quando nós obedecemos o chamado do Senhor, colocamos a nossa vocação na sua presença e colocamos a nossa vida para Ele nos preparar, para Ele enviar, a obra de Deus, ela acontece. Queridos, obedecer é muito mais do que se colocar na vontade de Deus. Porque a obediência vai ser para o resto da vida. A palavra de Deus fala: aquele que tem colocado a mão no arado não pode olhar para trás. E a obra é assim mesmo. Quando nós pensamos em olhar para trás, o Espírito Santo de Deus, Ele vem, nos reveste, nos dá alegria, nos dá paz para continuar, nos direciona os passos que temos que direcionar, aquilo que temos que fazer, os detalhes. Imagine que na Albânia, teve dia que nós tomávamos 6 cafés com 6 pessoas diferentes. Chegava o fim da tarde, estava todo eletrizado, de tanta energia do café. Mas sabendo que Deus usa até o cafezinho para atrair as pessoas para Ele. Nós fomos atraídos pela cruz. E hoje, a cruz de Cristo, ela ainda continua a atrair as pessoas. Mas Deus precisa de vocacionados como você, que se digam obedientes, que obedeçam ao chamado de Deus, que se preparem para a obra dele, para ir além mar, para ir aos povos não alcançados, para falar do seu amor àquele necessitado, carente da graça de Deus. Existem milhares de pessoas que são perseguidos, milhares de pessoas que passam por sofrimento, milhares de igrejas e de irmãos de igreja que passam por lutas, mas não estão desamparados. E Deus não há de desamparar qualquer um dos seus chamados, qualquer um dos seus vocacionados, qualquer um daqueles que obedeçam a Ele. Meu amado, obedeça ao chamado do Senhor. Que Deus possa estar te levando para a obra dele. Que Deus possa estar encaminhando você para uma preparação teológica, uma preparação ministerial, uma vocação acima daquilo que nós já temos visto, para levar o Evangelho até um povo necessitado. E coloque-se nas mãos de Deus. Deus vai direcionar a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor esteja te chamando a cada vez mais. Que você esteja colocando a sua vocação nas mãos do Senhor. Que você obedeça e faça aquilo que o Senhor quer. A vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, sigamos sempre para o alvo, que é Cristo. Grande abraço, em nome de Jesus. Graça e paz a todos os amados irmãos aí da Primeira Igreja Batista de Senador Camará. Grande abraço a todos os irmãos que são comprometidos, vocacionados e chamados para a obra missionária. E que possamos cada dia mais falar do amor de Jesus, levar a palavra dele aos não alcançados e estar fazendo cultos com o tema de missões sempre. Que Deus os abençoe. Um grande abraço aqui do pastor Henrique Davanço, seu missionário na Albânia. Olá, querido irmão, querida irmã, a paz de Cristo. É muito bom saber que você conosco está e que estamos juntos, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Que essa missão seja por nós renovada diariamente, que o nosso amor
por Deus aumente, que o nosso amor pela realização da obra dele também aumente, que o Espírito Santo nos use completamente, use todos os nossos recursos, nossa saúde, nossa inteligência, nossos conhecimentos, experiências, os nossos recursos financeiros, que todo o nosso ser esteja a serviço do reino de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Permaneça nos acompanhando. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Compartilhe o Pelas Nações com seus amigos. Nos acompanhe pelas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça a gentileza de se inscrever. PIB Senador Camaná. Se você também ainda não nos acompanha pelo Facebook e pelo Instagram, faça a gentileza de nos seguir. PIB em Senador Camaná, esse é o endereço do nosso Facebook, e PIB Senador Camaná é o endereço da página do nosso Instagram. Vai ser um prazer estar com você, vai ser um prazer também saber o que Deus está fazendo através da sua vida para que o Evangelho chegue a mais pessoas. Nossa sincera gratidão a você, portanto, que tem nos acompanhado pelas redes sociais, a você que cultuou o Senhor conosco e a você que participou diretamente na elaboração, edição desse culto. Quero agradecer aqueles que participaram da adoração ao Senhor nesse culto diretamente, a Aline, o Juan, o Tiago, o Cossi, que mais uma vez louva ao Senhor, e o nosso pastor e missionário Henrique Davâncio, nosso missionário na Albânia. Que o Senhor abençoe esse estimado pastor, missionário, a sua família, que a cada dia o Evangelho cresça na Albânia. Essa família está fazendo um extraordinário trabalho. Que a cada dia a Albânia conheça mais o Senhor Jesus Cristo. Que a Europa, que a Ásia, que a África, que a Oceania, que todos os povos da terra conheçam a Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso continente, a América, que o Senhor abençoe o nosso Brasil, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a Igreja brasileira, que por meio de nós, mais pessoas conheçam o Evangelho de Cristo Jesus. Povo missionário, até o próximo Pelas Nações. Fique com Deus, a paz do Senhor.